coração do nosso Rei Jesus Cristo. Pai, obrigado, Pai, porque Jesus Cristo não desistiu de ir até a cruz, não desistiu, Senhor Deus, e foi até o fim, por amor a nós. Muito obrigado. Você ama a Deus, diga amém. Amém, glória a Deus. Amém. Desligar o negócio aqui, vibra ali. Irmãos, hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre Páscoa. O que é Páscoa? Provavelmente você já deve ter ouvido, a Páscoa, tem gente que comemorou, já as pessoas deram Feliz Páscoa na sexta, tem pessoas que deram Feliz Páscoa hoje, tem gente que dá Feliz Páscoa na quarta, na quinta, vários dias, né? Cada um comemora num dia, mas é Páscoa. E muitas vezes, eu estava no supermercado essa semana, e eu estava fazendo compra, né? E ia ser feriado no dia seguinte. Né? Eu falei para a moça, Deus abençoe, bom feriado. Não, eu puxei assunto com a moça, né? Eu queria falar de Jesus para ela. Eu falei assim, e amanhã vai trabalhar? No feriado? Vou, até 1h, tal. Aqui não para e tal. Daí eu falei assim, até no feriado? Eu falei, no feriado. E o que comemora o feriado? Aí a moça, o nascimento de Jesus. Nascimento, moça? Dela, o nascimento de Jesus. Eu falei, não, moça, lembra, sexta-feira, pelo menos a gente aqui no Brasil e todo o Ocidente comemora o quê? A morte de Jesus. E depois ele vai ressuscitar. E isso o renascimento de Jesus. Ela tentou né, dar aquela resposta assim, para colaborar. Né? Mas eu falei um pouquinho de Jesus, ela frequentava uma igreja católica e tal, mas eu falei, busca Deus, moço, não deixa de buscar, tal, né, Deus quer falar com você e tal. Mas muitas pessoas nem sabem o que significa a Páscoa. E quando você fala da Páscoa, a maioria das pessoas não sabe o significado antigo da Páscoa também. Então surgiu a Páscoa. O que é a Páscoa? Então, pergunta para quem está do seu lado, o que é a Páscoa, meu irmão? O que é a Páscoa? Mas o que é a Páscoa? Né? Já vou mostrar para vocês aqui que a Páscoa, tá? Tem nomes em inglês aqui e também hebraico, Passover em inglês para os chiques, né? Mas que significa passar por cima, passar poupando, tá? Passagem, mas principalmente esse passar por cima, tá? É o significado que a gente vê mais. Agora você vai assim, passar por cima, pulando, tal, coelhinho. Não. Não. Primeira coisa que você tem que abolir da sua mente, adultos, crianças e crianços, é que Páscoa não tem nada a ver com coelhinho. Amém? Amém. Tenha consciência disso. Uma coisa muito importante é você que crê em Deus observar o quanto o diabo trabalha para fazer com que as pessoas esqueçam as datas comemorativas até do cristianismo. Se você observar, o diabo ele tenta deturpar as festas ao ponto que ninguém lembre o real significado da sua festa. Se você observar até lá em Israel até hoje, a festa do Purim, que era uma festa que você comemorava, né, um negócio que ia se tornar uma maldição, se tornou bênção, eles iam morrer, no final viveram e o inimigo morreu, e hoje em dia meio que virou quase um carnaval lá. Né? Aqui no Ocidente a gente vê o quê? Natal, Papai Noel, presente para todo mundo, mas vamos assim, mesmo que a gente sabe que não é naquela data e tudo mais, deturparam a festa do Natal. Que seria para a gente comemorar o nascimento de Jesus, dar presente para Jesus. Aí você pode perguntar, como dar presente para Jesus? Nós já fizemos teatros aqui várias vezes, procura no YouTube lá, a gente tem até um teatro do Bom Corintiano, né, que a gente fez aqui, explicando o verdadeiro sentido do Natal. Mas, depois pode perguntar para a gente depois, se você não sabe. Mas como dar presente para Jesus? A palavra do Senhor diz, né, para você ir lá fazer o bem para um daqueles pequeninos, para aquelas pessoas que estão sofrendo, aqueles que estão sem roupa, aqueles que estão passando fome. Quando você faz algo para essas pessoas, você faz para Jesus. Então você está dando um presente para Jesus. Amém? Mas, pois bem, e a Páscoa é uma dessas festas que o diabo tem lutado para que a gente e as crianças achem que é coelhinho e chocolate e ovo. Primeiro, gente, que nem um coelho bota ovo. Tem uma coisa errada aí, logo de cara, né? Irmão, eu não sou contra chocolate, eu gosto de chocolate, tá? Se você quiser dar chocolate para mim, você pode dar. Tá? Você pode dar chocolate para mim à vontade. O lance é o seguinte, não é o chocolate em si o erro. O problema é que o diabo ele tenta trabalhar na nossa vida e na vida dos irmãos para que a gente esqueça realmente o significado da Páscoa. E a Páscoa ela é muito mais do que tudo isso que o mercado mostra, porque não tem nada a ver com isso. A Páscoa tem a ver, aqui,
onde vem o ovo e o coelho aqui, ó, tá? Se você observar, você pode pesquisar na internet, você pode pesquisar nas enciclopédias, antigamente a gente pesquisava, mas fala de antigos rituais pagãos, tá? Onde mistura um monte, uma deusa ali, tem uma deusa com um coelho na mão, também difícil de ver, né? Mas essa Astarte, Ostera, é a deusa da fertilidade e do renascimento da mitologia anglo-saxã, da mitologia nórdica e mitologia germânica, tá? É uma deusa lá da fertilidade, tem a coisa a ver com, até o ovinho não tem nada a ver, mas tem lá o coelhinho, que pode ver que coelho quando procria, né? É um negócio que, né, infesta, né, de coelho. Então, o pessoal associou isso, colocou isso como algo, um negócio totalmente pagão, um negócio que não tem nada a ver com Deus, para que hoje a gente compre. Você compra um chocolate, você dá um ovo para o seu filho lá, e aí você não fala no real sentido da Páscoa para o seu filho, e a criança aprende que a Páscoa é chocolate, é ovo e tudo mais. Mas não é isso, amém? Nós vamos mostrar o que é. Por isso, preste atenção. Está prestando atenção, Davi? Então vamos lá. A Páscoa tem a ver com libertação. Amém? Repete comigo, libertação. A Páscoa tem a ver com libertação. O início da Páscoa começa lá em Êxodo. E se você não conhece a história, nós vamos mostrar um pedacinho da história aqui através de um teatro. Tá? Mas se você não conhece a história, quem lembra de José do Egito? Um tempo atrás alguém trouxe uma mensagem sobre isso. Quem conhece, lembra da história do José do Egito? O José foi para o Egito como escravo, lembra? Os irmãos dele venderam ele como escravo, foi para o Egito. Depois ele conseguiu, até depois que ele foi passando vários processos, se tornou governador do Egito, abaixo do faraó só tinha ele. E aí ele levou toda a família dele para lá. E a família dele se procriou lá, começaram a crescer, depois morreu aquele faraó, depois foi passando gerações, até que chegou uma geração em que o faraó não conhecia José e nem o que José fez. E aí ele começou a ver que o povo de Israel era muito grande, os hebreus eram muito grandes, numerosos, e ele fez o quê? Esse povo se crescer demais, vai tomar conta da gente, então vamos tomar conta deles. E escravizou o povo, e fez o povo escravo. E aí que nós vamos entrar num teatro, tá? Na verdade, nós vamos fazer o seguinte. Abra sua Bíblia em Êxodo 12, 1 a 2. A 12, quer dizer. Abra sua Bíblia aí, deixe aberta. Assim que você abrir, você vai deixar aberta aí. Vou pedir para o Juninho, apagar as luzes aqui. Então você vai só deixar aberto, tá? Vai deixar aberto. Isso. Isso. Amém. Pode apagar as luzes. Gostaria que você fechasse seus olhos primeiramente. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu te peço, Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas e que o Senhor possa falar conosco através desse vídeo e através, Pai, de tudo que o Senhor tem para falar conosco, no nome de Jesus. Depois de muitos anos, surgiu um faraó que não conhecia José. Escravizou o povo de Israel. Eles cresciam e se multiplicavam. Cresciam tanto, se multiplicavam. E então o faraó resolveu
matar todos os primogênitos, matando todos os bebês que fossem meninos, para que não houvesse descendência para o povo hebreu. Mas Deus tinha outros planos. Fez Moisés sobreviver. Ele viveu no palácio como filho da filha de Faraó. Mas quando cresceu, fugiu, foi ao deserto, onde se encontrou com Deus. Experimentou a presença de Deus. Deus o enviou a Faraó para que mandasse o povo sair do Egito. Mas o Faraó, mesmo vendo o poder de Deus e as maravilhas do Senhor, não quis deixar o povo ir. Ficou endurecido. Mas o Senhor enviou as pragas. Transformou o rio em sangue. Todos os jarros e as águas se tornaram em sangue. As rãs invadiram o Egito. O piolho tomou conta de todas as pessoas. As moscas invadiram o Egito. Os animais morreram. As úlceras tomaram conta do corpo de todos. Os raios desceram do céu e choveu pedra sobre todo o Egito. Os gafanhotos escureceram o céu e devoraram tudo. E o Egito ficou em trevas, em total escuridão por 3 dias. Então, a última praga veio. A morte do primogênito. Naquela noite, o Senhor mandou para que Moisés orientasse o povo a que cada família matasse um cordeiro, sacrificasse um cordeiro, macho, sem defeito, e pegasse o sangue desse cordeiro e passasse na verga da porta. Deveriam passar esse sangue para que fosse como um sinal, porque naquela noite o anjo da morte, enviado da parte do Senhor, estaria passando no Egito, e as casas que não tivessem a marca do sangue na porta, o anjo da morte entraria e mataria o primogênito, o filho mais velho, que veio primeiro. Naquela noite eles deveriam assar também o cordeiro, deveriam comer junto com pães asmos e ervas amargas, estarem preparados, pois no dia seguinte eles haveriam de sair do Egito. O Senhor iria libertar o povo de Israel. E naquela noite, as casas que não tivessem a marca estariam com o anjo da morte entrando em suas casas. Mas os egípcios não sabiam disso.
naquela noite, houve grande choro no Egito. Mas para o povo de Israel, era um motivo de muita alegria. Pois naquela noite, era a última noite onde eles passariam no Egito. E no dia seguinte, eles puderam sair do Egito e foram embora daquela terra. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém. Irmãos, é motivo de alegria você ver o poder de Deus atuando. Amém? E essas pragas que foram lançadas sobre o Egito, são pragas que Deus foi lançando sobre o Egito, para que o faraó libertasse o povo e deixasse o povo ir embora. No final, eu não tive tempo, mas eu ia pôr a outra imagem aqui depois, mas no final o povo sai do Egito, passa pelo Mar Vermelho, o faraó desiste e corre atrás deles. E na hora que eles estão chegando no Mar Vermelho, Deus abre o mar, o povo passa a pé seco, não molha nem os pés, e quando eles passam para outra região, o faraó está chegando atrás, entra no mar, e o mar fecha sobre o faraó e seus carros. E o Senhor livrou o povo do Egito. O Senhor livrou o povo e trouxe o povo em liberdade. Amém? Amém, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, irmãos, a Páscoa é isso. Essa receita que Deus passa para Moisés. Essa receita que Deus chega e fala assim, você vai lá, você vai matar um cordeirinho, vai escolher um carneiro sem defeito, não podia ser o manquetola lá, não podia ser o pior. Isso a gente vê muito na Bíblia, irmãos, o princípio da oferta. Quando você vai ofertar algo, o Senhor não oferte o resto, dê o seu melhor. Amém? E aqui ele falava, dê o melhor que você tem, o cordeirinho melhor, o bonitinho, Você vai guardar até o 14º do mês de Abib. Lá os meses têm outros nomes, tá? Eles não batem com o nosso calendário aqui, exatamente. Então, você devia sacrificar o cordeiro à tarde do dia 14º e colocar o sangue numa bacia. Passar o sangue no batente da porta, como aqui o Bruno Hebreu fez. Passou o sangue na porta, no beiral da porta, como um sinal. E naquela noite, o Espírito do Senhor passaria sobre... Aqui a gente representou com um carinha de preto, né, gente? Mas a palavra não diz, tá? Que era um homem de preto e tal. É só uma representação. Mas o Espírito do Senhor passaria sobre a terra, um Espírito que mataria os primogênitos. E quem não tivesse a marca do sangue do Cordeiro, o inimigo entraria lá, esse anjo mataria o primogênito. Mas o sangue livrava a casa, a família e o primogênito. Amém? Então, imagina o seguinte, na casa do Márcio, quem é o primogênito? Vinícius. Imagina, Vinícius, seria você que morreria ou viveria, Então, você seria o primogênito ali. Aí o Espírito entraria ou não, se o Márcio conhecesse ao Senhor ou não. Se o Márcio fizesse lá, passasse o sangue na porta, comesse do carneirinho, fizesse tudo certinho, tinha umas receitas a mais, tá, que eu não coloquei aqui, devia comer tudo. Tá? Se não comesse tudo, devia queimar. Tinha várias coisas. Tá? Tinha o pão sem fermento e as ervas amargas, para eles comerem. Era para estar até com o cajado na mão, preparado, porque no dia seguinte eles iam embora. No dia seguinte eles foram embora. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, a Páscoa tem tudo a ver com libertação. Amém? Tirar da escravidão, tirar o povo do mal ali, da perseguição, do sofrimento e trazer para o lado de Deus. Amém? Preste atenção nisso. Então, o pessoal devia ali, assar o carneiro, comer à noite com os pães asmos, as ervas amargas, vestido como quem ia viajar e já zarpar no dia seguinte. Preparados, com fé que ia acontecer. Amém? Glória a Deus. E o Senhor fala assim, essa é a Páscoa do Senhor. Amém? Se você abriu em Êxodo aí, eu tinha mostrado a passagem de Êxodo 12, de 1 a 2. 12, isso. Então, Êxodo
12. Nós vamos ver só o final, porque aqui já está dizendo sobre a Páscoa, tá? Então, se você observar, ó, do 1 a 12, tá? Vamos lá. 1. Disse o Senhor a Moisés a Arão na terra do Egito: este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. O guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, no finalzinho da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis o animal cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura, nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até amanhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Repete comigo. É a Páscoa do Senhor. Amém? Então, essa é a Páscoa do Senhor. Tá? A Páscoa, então, ela tem esse simbolismo. Tá? É uma vitória e júbilo. O povo ficou alegre, irmão. Já pensou você ser escravo há anos, o seu pai sendo escravo, o seu bisavô, e o pessoal contando assim: olha, a gente no passado era livre, mas hoje nós somos escravos. Já pensou você filho de escravos? E você está numa geração, né, que todo o seu pai, avós contaram que vocês são escravos, e de repente vem um livramento dessa maneira. Já pensou um livramento dessa maneira? As águas se tornando em sangue, moscas invadindo o Egito, gafanhotos comendo tudo. Você vê a mão do Senhor pesando sobre o Egito. E mesmo assim, o coração do faraó sendo endurecido. A palavra de Deus diz que o Senhor endureceu o coração do faraó. Foi para chegar até o fim. Às vezes a gente pode pensar assim: mas Deus, se a gente comparar com a nossa vida, Deus, eu estou passando um sofrimento, mas por que sofrer tanto? Parece que na hora que vai vir a vitória, não vem. Já pensou? São 10 pragas. Se cada praga que viesse, o povo ficasse: agora vai. E não deu. Oh, Senhor, Deus não está com a gente, viu? Já pensou nisso? Às vezes você pode estar passando por algo na sua vida assim, parece que está indo e bate na trave. Né? Vai, agora é o gol da minha vida. É a hora da virada. Pá, parou. Mas às vezes pode ser o próprio Deus permitindo, para que depois a glória seja completa e a vitória seja completa. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. E, por isso, nós vamos experimentar também. Se você nunca experimentou, nós vamos experimentar agora a Páscoa dos judeus. Tá? A Páscoa do povo ali. Como eles faziam, então? Como que era? O que tinha na Páscoa? Carneirinho. Então não é o coelho, é o cordeiro. Amém? Então tinha o cordeiro, tá? Mataram, assaram ele, passaram sangue na verga da porta, tá? Fizeram a receita que Deus mandou e comeram na Páscoa. E ele fala: esta é a Páscoa. Amém? E você vai experimentar agora dessa Páscoa. Amém? Pastora Tânia, cadê a pastora Tânia? Estamos indo. Amém? Nós vamos servir a Páscoa para vocês da forma que os hebreus comemoram até hoje, tá bom? Então você vai fazer o seguinte: nós vamos colocar aqui na mesa, tá? Vai ter um carneirinho aqui, mas assim, pedaços a gente já cortou, tá bom? É uma carne assada. Vai ter o pão aqui também, vai ter as ervas amargas e nós vamos estar experimentando isso. Você vai comer um pouquinho, tá? No final do culto a gente deixa todo mundo comer tudo até o fim, como diz a palavra, tá? O pessoal até lambe os ossos aqui, viu, gente? Mas nós vamos estar experimentando, o pessoal vai estar fazendo um lanchinho para você. Você vai comer, se você quiser lavar sua mão rapidamente, você senta que nós vamos continuar a palavra. E nós vamos mostrar o que a Páscoa hoje representa para nós também, tá bom? Então, nesse momento, você pode estar fazendo uma fila aqui. Que lado, pastora, você prefere? Por aqui?
né, uma fila para o lado de cá, em que você vai estar experimentando da Páscoa dos hebreus ali, tá bom? Então, pode ficar no seu lugar, faça uma fila ali, você pode estar experimentando. Se você não gostar de carneiro, é uma delícia, viu, gente? Não liga não, que é bom, viu? Esse engraçado assim é uma delícia, tá bom? Pensa como se você estivesse lá no Egito. Já pensou? Naquela noite você estaria comendo algo parecido. Não sei se não no formato de lanchinho, né? Mas com certeza você estaria experimentando dessa maneira lá, tá bom? Tem gente que está derrubando aqui, né, pastor? A nossa esperança tem um nome. Aquela cruz está vazia. Ele ressuscitou. Tempo novo, se prepare para o seu melhor momento. Se prepare. Quando eu te conheci, Jesus, o meu caminho brilhou. Agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida. Quando eu te conheci, Jesus, o meu caminho brilhou. Agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito. Eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida. Agora eu quero ouvir vocês, cantem. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição,
prepare para o seu melhor momento. É o agora de Deus na tua vida chegou. Faz barulho aí, igreja. A nossa esperança tem um nome. Aquela cruz está vazia. Ele ressuscitou. Amém. Você que comeu já, se sente no seu lugar. Tempo novo. Gostoso, irmãos? Tá aprovado, hein? Amém. Glória a Deus. Essa é a Páscoa do Senhor. Amém? É dessa forma, lógico que lá a gente faria mais, né? A gente comeria até encher o bucho, né? Mas é muito gostoso, né? Essa é a Páscoa. Tinha um detalhe aí, tem gente que diz, mãe, tira essa erva amarga. Não podia na época, tinha que comer. Tá? Tem pessoas que, em alguns estudos, que mostram a questão de representações, né? Como se a erva amarga também relembrasse o tempo de sofrimento, de coisa ruim que passou no Egito. Tá? Então, assim como a palavra também no Novo Testamento mostra de não se juntar com o fermento dos fariseus, o pão sem fermento também seria um simbolismo de não se juntar com as coisas da terra do Egito, não fazer parte mais das coisas do Egito. Tá? Então, essa é a Páscoa do Senhor. Amém? Gostou? Amém? Vamos continuar.